Programa Céus Abertos, com o pastor Rosival Molina, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Presidente Prudente. Bom dia! Nós estamos iniciando mais um programa Céus Abertos. Deus tem uma palavra para o seu coração. Estou falando com você que chegou até aqui hoje com o coração pesado, o barco da sua vida sacudindo e parece que você não vai conseguir suportar. A palavra de Deus nos diz em Filipenses, capítulo 1, verso de número 6. Aquele que em vós começou a boa obra é fiel para concluir. Entenda, você não chegou até aqui por um acaso. Não importa a tempestade que você está enfrentando, com Jesus o seu barco não vai afundar. Fique agora com o pastor Rosival Molina. Eu te espero aqui até daqui a pouco. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 41 até o 44. Os irmãos que acharam, digam amém. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matasse os presos para que nenhum fugisse escapando a nada. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estorvou esse intento e mandou que aos que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Amém? Irmãos, esse é um texto que nos emociona muito. Está relatando uma viagem onde Paulo estava sendo conduzido preso para uma determinada localidade na Itália, né? E a Bíblia diz que neste momento aqui eles estão numa localidade chamada Creta. O próprio Paulo fala: olha, se eu fosse vocês eu não iria. Mas a Bíblia diz que os soldados, o comandante, né, resolveram discordar e ir. A Bíblia diz que no meio da viagem houve muitos intempéries, muitas questões, tempestades, ventos fortes, bastante ondas, muitos fenômenos que destruíram praticamente totalmente o navio. A Bíblia diz que numa determinada altura da viagem, eles eram em 277 pessoas. A Bíblia diz que numa determinada altura da viagem, estavam tão desanimados que não estavam nem querendo se alimentar. Mas Paulo insistiu com eles dizendo: é importante que vocês comam, é importante que vocês se alimentem. E fiquem tranquilos, porque o mesmo Deus que falou que não era para fazer a viagem, Ele apareceu para mim nessa noite, e o seu anjo me disse que a viagem vai ser difícil, mas ninguém vai se perder a não ser o navio. Ninguém vai se perder a não ser o navio. E a Bíblia nos diz que então, quando eles estão mais um pouco adiante, o navio fica encalhado num lugar ali com um banco de areia e as ondas fortes e o vento forte, e a Bíblia diz que o navio quase partia ao meio. E aí então a ideia dos soldados que estavam conduzindo essas 277 pessoas, em sua maioria presos, a Bíblia diz que a ideia fosse que matasse todo mundo para ninguém escapar, porque o navio estava ficando destruído.
Mas a Bíblia nos diz que o centurião, querendo salvar a Paulo, pediu para que aqueles que pudessem nadar chegassem até a ilha nadando, e aqueles que não pudessem, uns se apegaram em pedaços do navio, pedaços de madeira, e outros em outras coisas do navio que estavam boiando, mas o final é que todos chegaram a salvo, as 277 pessoas. E aqui nós vemos uma tipologia. O barco simboliza a nossa vida, e o mar simboliza o mundo que nós percorremos. E às vezes com o barco da nossa vida, nós nos deparamos a ventos, nós nos deparamos a tempestades. Algumas pessoas passam por naufrágios, passam por situações difíceis. Mais do que começar uma viagem é terminar ela, mais do que você começar a sua vida espiritual crendo no Senhor, é terminar intacto, é terminar crendo, fazendo a vontade dEle, praticando a vontade dEle. Mas eu tenho uma palavra para te dizer que Deus nos garantiu através do livro de Mateus 28:20. Ele diz: eis que estarei contigo todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Jesus está contigo, Ele te prometeu, Ele vai passar contigo nessa trajetória, nessa caminhada. Então Jesus quer conduzir você, Jesus quer conduzir a sua caminhada, a sua jornada, mas você precisa convidar Ele, porque Ele é educado, irmãos, Ele não arromba a porta, Ele espera ser convidado para entrar na sua vida, para entrar na sua família. E nesta ocasião Ele quer fazer parte da sua história, Ele quer fazer parte da sua família, e Ele quer entrar no barco da sua vida. E se você crê, aplauda bem alto ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, e nessa caminhada que nós temos e vivemos, existe aí um projeto do inimigo em relação ao barco da nossa vida. E nós vemos aqui no verso 41, qual é o projeto do inimigo, qual é o projeto do adversário das nossas almas, para as nossas vidas, para a sua caminhada, para a sua jornada. E nós vemos aqui no verso de número 41, dando porém num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Sabe qual é o plano do inimigo para as nossas vidas? Sabe qual é o plano do inimigo para a sua vida? O inimigo quer que você fique em 2 mares. O inimigo quer que você fique com dúvidas sobre a vida, sobre as coisas. Ele quer colocar dúvida no seu coração, ele quer colocar dúvida na sua mente. Quanta gente quer ser fiel, mas fica olhando para o mar do inimigo que fica te atraindo. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: tenha foco, fique firme nos projetos e nos planos de Deus. A Bíblia nos diz, no livro de 1 Reis, capítulo 18, verso de número 21, ela diz: até quando cocheareis em 2 pensamentos? Até quando você vai ficar pensando numa coisa ou ficar pensando em outra? Tem gente que está com dúvida. Você sabia que a maior estratégia do adversário é colocar dúvida na sua vida, colocar incerteza? Ele quer colocar dúvida no seu coração. E sabe qual é a maior dúvida que ele quer colocar na sua vida? Sabe qual é a maior dúvida que ele quer colocar no seu coração? Ele quer colocar a dúvida que ele não existe, que esse negócio de diabo não existe, que esse negócio de adversário não existe, que esse negócio de inimigo não existe. Ele nem precisa lutar com você, ele só precisa colocar na sua mente que ele não existe. E aí você vai começar a parar de se preparar, parar de se proteger, parar de se santificar, parar de se desviar do mal,
mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer, como está escrito em 1 Pedro 5, no verso 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não aceite outra água, não aceite outro mar, não aceite outro tipo de caminhada. Fique com Jesus, porque Ele é uma fonte inesgotável. Ele é uma água que, se você beber, como está escrito em João 4,14, se você beber da água que Ele te der, nunca mais você vai ter sede. Então não permita que o inimigo coloque dúvida em você. Deus está chamando pessoas decididas, pessoas que não duvidam. E se você nesta ocasião está firme com o Senhor, aplauda Ele em nome de Jesus. No verso 41 ainda, a Bíblia nos diz que o que o inimigo queria, colocou diante de dois mares, né? Colocou diante de dois mares, e a Bíblia diz que eles encalharam ali o navio. Eles encalharam ali o navio. Sabe o que o inimigo quer fazer com a sua vida? Ele quer encalhar, ele quer imobilizar, ele quer paralisar a sua vida, ele quer paralisar a sua caminhada. Ele quer você paralisado, ele quer que você pare na oração, ele quer que você pare na fé, ele quer que você pare na visão, porque depois que ele conseguir te parar, ele vai tentar não só parar, ele vai tentar te afundar. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que Ele tem um projeto de vitória para a sua história, Ele tem um projeto de vida para você, e Ele quer que você prossiga, Ele quer que você avance. Em Oséias 6,3 diz que, então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, que você prossiga em conhecer. Tem gente que diz assim: eu tenho 30 anos de igreja, pastor, tem 30 anos de igreja. Quero saber quantos anos você possui de obediência à palavra, de obediência ao Senhor. É isso que verdadeiramente conta, é isso que verdadeiramente conta para o Senhor. Então, continue avançando, continue crescendo. Não permita que o inimigo pare, não permita que o inimigo deixe você estagnado, não permita que ele deixe você encalhado. Ele quer te parar para depois te afundar, mas o Senhor quer que você avance, quer que você prossiga. A Bíblia diz em Provérbios 4,18: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até que se torna dia perfeito. Deus quer que você avance. Sabe uma outra coisa que Ele quer que você faça? Primeiro, Ele quer que você tenha dúvidas. Depois, Ele quer te encalhar, Ele quer te parar. Mas a Bíblia nos diz no verso de número 42 que Ele tem mais uma ideia em relação a você. Ele quer matar você e tudo aquilo que estiver no seu barco. Ele quer matar você e tudo aquilo que estiver na sua caminhada, na sua jornada. A Bíblia nos diz, irmãos, que Ele não quer só parar, Ele não quer só afundar, Ele quer te destruir, você e tudo que você está levando, toda a família, todos os projetos, todas as expectativas, todos os sonhos. A notícia que Ele quer que corra sobre você é: ele estava de pé, mas caiu. Ele estava caminhando, mas agora afundou. Ele estava forte, mas agora desistiu. Ele estava andando, mas agora faliu. Essa é a notícia que Ele quer que corra a seu respeito. Mas o Senhor me trouxe aqui como para te dizer: faça como está escrito em Êxodo 14:15. Porque clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Deus quer ver você marchando. Ah, pastor, mas tem uma coisa do passado. Filipenses 3:13: esquecendo as coisas que para trás ficam,
uma coisa faço, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, então, na sua caminhada, no seu barco, o inimigo quer fazer 3 coisas: por dúvida, a dúvida inclusive que ele existe, quer falar que ele não existe, que é uma coisa criada. Ele quer te encalhar, te parar, te atrasar, te paralisar. Ele quer te matar, ele quer te destruir. Mas eu quero te dizer que Deus também tem um plano para a sua vida. O Senhor também tem planos para a sua história. A Bíblia nos diz que Jesus tem um plano. Deus tem um plano. E o plano dele ele diz assim no verso 43: mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estorvou este intento e mandou que aos que pudessem nadar se lançassem primeiro. O Senhor está me dizendo e te dizendo que Ele, quando vier essas adversidades, quando vier a tempestade, quando vier o vento, Deus quer que aquele que sabe nadar comece a nadar. Pastor, quem são os que sabem nadar? Os que sabem nadar são aqueles que já passaram por outros ventos, já passaram por outras tempestades. Você que já passou um grande vento na sua vida, você que já passou uma grande tempestade, você que já passou grandes adversidades, o Senhor me trouxe aqui para te dizer que Ele quer que você use tudo aquilo que você aprendeu com Ele no passado. Deus quer que você use tudo aquilo que você já experimentou. Você já sabe nadar, você já sabe que não vai afundar. Jesus já ensinou você a orar, Jesus já ensinou você a jejuar, Jesus já te ensinou como superar essas situações. E eu quero te dizer que o Deus que já fez uma vez vai fazer de novo. Você não vai afundar, esse barco não vai naufragar, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Você já sabe nadar, você já sabe que quando vier a adversidade, você já sabe que quando vier a tempestade, quando vier o vento, você precisa clamar, você precisa orar, você precisa se consagrar, você precisa nadar. Deus já te ensinou como superar. Você que já sofreu uma vez, sabe a receita que Deus já te deu. Você já teve uma experiência com Ele, e Ele quer que você use esta experiência para salvar a sua vida e salvar aqueles que você está com responsabilidade. Então, se você já viveu uma vez, se você já superou uma vez, eu profetizo que em nome de Jesus você vai se salvar, você vai nadar, você vai superar de novo. E se você crê, aplauda bem alto ao Senhor. Deus tem um plano. Você sabe nadar, você sabe vencer, você sabe superar. Então nade, avance, prossiga. Jesus te deixou uma procuração em branco. Ele diz lá em João 16, 23, naquele dia nada me perguntarei, tudo que pedirem em meu nome ao Pai, Ele vos concederá. Então, avance. Pastor, mas e aquele que não sabe nadar? A Bíblia diz no verso 44 que tem uma outra categoria de pessoas, aqueles que nunca passaram lutas, nunca passaram provas, nunca passaram ventos, tempestades. E a Bíblia nos diz no verso 44: e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. A Bíblia diz assim: uns em tábuas. Pastor, o que é isso? Aquele que
que não passou experiência, que não teve ainda uma vivência, se apegue na tábua da palavra. É a palavra que vai te dar vitória, é a palavra que vai te dar direção. Se você está enfrentando uma tempestade, abrace a palavra. É a palavra que te sustenta, é a palavra que te dá força. Se você está fraco, ela vai te fortalecer. Se você não consegue orar, leia a palavra que ela te ajuda a orar. Se você não consegue prosseguir, não consegue entender, se apegue na tábua da palavra. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e que é apta a discernir as intenções e os pensamentos que existem no coração. Se apegue à palavra, abrace a palavra. Ela é lâmpada para os seus pés e ela é luz para o seu caminho, como diz em Salmo 119, verso 105. E a Bíblia diz e termina dizendo assim: e os demais, no verso 44, e os demais uns em tábuas e outros em coisas do navio. O que são as coisas do navio? O Senhor me trouxe aqui para te dizer que as coisas do navio são aquelas aparentes pequenas coisas, mas eu quero te dizer que Deus não usa somente o que está inteiro, Deus não usa somente o que está completo. É a partir das pequenas coisas, é a partir do que você acha pouco, destas coisas, pequenas coisas do navio, que Deus vai fazer um milagre. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 1, no verso 27, que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Deus vai usar as pequenas coisas. O que são essas pequenas coisas, pastor? O testemunho de alguém. Vai usar o testemunho de alguém para edificar a sua fé. Você pode até estar quebrado, mas vai chegar do outro lado. Sabe qual é a vontade do Senhor? 1 Timóteo 2, no verso 4, fala qual é a vontade do Senhor. Deus tem uma vontade em relação a mim, em relação a você. A vontade do Senhor é que todos os homens se salvem e que conheçam a verdade e conheçam a palavra. Essa é a vontade do Senhor. Deus quer que você se salve. Se você sabe nadar, vai chegar. Se não sabe nadar, se apegue nas tábuas da palavra. Se não conseguiu a palavra, outras coisas, testemunhos, um louvor, uma profecia, uma promessa, um conselho de uma pessoa que serve a Deus, vai te ajudar a chegar, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, o nome do Senhor vai ser exaltado. Então, o inimigo quer te afundar, o inimigo quer te neutralizar, o inimigo quer te parar. Primeira coisa que ele quer fazer é colocar dúvida no seu coração. A segunda coisa, ele quer te encalhar, ele quer te paralisar, ele quer te deixar estático, ele quer te deixar paralisado, porque aí fica mais fácil de afundar. Ninguém afunda um barco em movimento, ele quer afundar algo que já está ali entrando água. A Bíblia diz que também ele quer te matar, ele quer destruir tudo que tem dentro do barco. A ideia era que matassem a todos, mas o Senhor tem um plano diferente para a sua vida. E você que não sabe, nunca passou por isso, não está entendendo o que está acontecendo na sua vida espiritual, na sua vida social, na sua vida familiar, se apegue às tábuas da palavra. Deus está preparando esta palavra para você avançar. E se você ainda assim não tiver, se apegue nas coisas do navio. Deus vai usar palavras, louvor, testemunhos, pessoas. A Bíblia nos diz no verso 44, e assim aconteceu, que todos chegaram a salvo. Eu quero te dizer que as 277 pessoas chegaram a salvo, e você e a sua casa vão se salvar. Você vai dizer, como está escrito em Josué 24:15, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus não te chamou para fazer a viagem pela metade.
Jesus quer que você conclua. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Você vai começar e você vai terminar. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você entrou aqui, mas Deus quer que você conclua essa viagem por completo. Em Ageu 2,9 diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E 1 Coríntios 2,9 também diz que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus vai te fazer chegar em nome de Jesus. E se você crê, aplauda bem alto ao Senhor. Glória a Deus por esta palavra. Eu creio que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração nesta manhã. E foi possível você entender que você não está sozinho no meio desta travessia, no meio dessa tempestade. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo mais uma vez, no livro que se encontra em Isaías, capítulo 43, verso 2. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará e as chamas não o atingirão. Deus está falando através dessa palavra. Ele conhece cada uma das suas tempestades e Ele já garantiu a sua vitória. Saia daqui hoje com a certeza que a sua família é do Senhor. Você não vai morrer no meio dessa tempestade e o seu barco não vai afundar. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Eu te espero aqui. Até a próxima semana.